Bom dia, alunos. Vamos terminar a apostila de história. Precisei fazer uma aula extra porque a apostila de vocês tem muito conteúdo, então tem os 3 últimos capítulos aqui, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 10, ele fala sobre a colonização espanhola nas Américas. Vocês sabem, né? O Brasil foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral e as Américas pelo Cristóvão Colombo. Só que a estrutura de colonização ela foi diferenciada. Os espanhóis tinham outras características, outras instituições para colonizar as Américas. Os espanhóis iniciam esse conflito, ou essa colonização, a partir da Guerra da Reconquista. Eles eram dominados pelos árabes e após quase 200 anos se organizando junto com Portugal, eles conseguem a sua liberdade e vão conquistar os mares, né? Com a historinha que vocês já estudaram das grandes navegações, tá bom? Qual era a forma de dominação dos espanhóis? Então eles usavam o metalismo, ou seja, o acúmulo de metal. O que importava para os espanhóis aqui nas colônias espanholas era acumular ouro e prata, descobrir ouro e prata, tá? Eles atuavam com vice-reinados, porque o território espanhol era muito grande, né? Tudo aqui menos o Brasil. Então por isso eles dividiam, eles faziam sub-administrações, uma administração aqui, uma administração aqui, uma administração aqui, vice-reinado do Peru, vice-reinado da Colômbia, vice-reinado do México, para melhor organizar essa exploração espanhola nas colônias americanas. Utilizava a mão de obra escrava indígena, que vocês já sabem, né? E depois de quase 300 anos de colonização, começa a surgir a independência dos países, né, das colônias espanholas. Em qual contexto surge essa independência? A Europa estava em crise, o Napoleão dominou toda a Europa no século XVIII e foi o pretexto que as colônias sul-americanas tinham para conseguir a sua independência. Eles aproveitaram que os europeus estavam fracos, foram colonizados pelo Napoleão e conseguiram se organizar para buscar a sua independência, tá? Qual é o objetivo da independência desses países sul-americanos? Pagar menos impostos e uma maior autonomia econômica. Então o objetivo, essa independência, ela não foi feita pelo povo, e sim pela elite. Essa elite que queria não pagar mais tantos impostos para o rei e ter mais liberdade de comercializar com os outros países, tá? Quando ocorre esse processo de independência, esses líderes, essa elite dos principais países, a elite do Peru, Portugal, Espanha, essa elite das colônias que conseguiram a sua independência se transformarão nos ditadores, nos primeiros grandes líderes políticos da época. Então, os chamados caudilhos ou caudilismo. Esses caras que conseguiram a independência, que queria comercializar com mais liberdade, serão os primeiros líderes políticos sul-americanos, tá bom? Esse é o capítulo 10. No capítulo 11, fala sobre a colonização da América do Norte. Quais as características? Por que é diferente? Por que os Estados Unidos e o Canadá se desenvolveram e o resto dos países sul-americanos mantém um PIB baixo ou IDH baixo? Então, tem características de colonização diferentes, né? A América do Norte foi colonizada por ingleses e franceses, e a Inglaterra ela tinha uma estrutura diferente. Então, por exemplo, vamos supor, o Zezinho, os pais dele são liberais, e o Joãozinho, os pais dele são autoritários. Essas crianças vão crescer e vão ter uma forma de visão parecida com a dos pais. As colônias também. Portugal e Espanha colonizaram as Américas, América Latina, de uma maneira exploratória, ou seja, escravidão, explorar, não buscar desenvolver. Só que a América do Norte,
Os ingleses e os franceses tinham uma outra mentalidade. Os franceses passaram pela Revolução Francesa, os ingleses pela Revolução Industrial. Então o que vai acontecer? A metrópole vai fornecer tecnologia, vai fornecer conhecimentos para as colônias, e essas colônias da América do Norte, que é os Estados Unidos e o Canadá hoje em dia, se tornarão grandes países. Eles já nascem com uma mentalidade diferente. Quando os Estados Unidos conseguem a sua independência, ele já consegue, já tem no seu país algumas tecnologias da Revolução Industrial Inglesa. Por quê? Foram colonizados pelos ingleses. Então, um dos fatores primordiais para o desenvolvimento da América Latina e o desenvolvimento da América Anglo-Saxônica ou América do Norte é a colonização. Como Estados Unidos e Canadá foram colonizados por espanhóis e franceses, por ingleses e franceses, tem um outro tipo de mentalidade, de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico. Na Revolução Gloriosa na Inglaterra foi que começou essa transformação, foi quando houve essa modificação. O rei perdeu o poder na Inglaterra e começou a liberar o comércio, começou a estabelecer os atos de navegação e o comércio triangular. O que é o comércio triangular? Eu pego o escravo aqui, levo para cá, produzo o gênero e levo para a Europa. Então se forma um triângulo no oceano aqui, é um comércio triangular, tá bom? Então por isso você tem processos de desenvolvimento diferentes na América Latina e na América do Norte. E o último capítulo da apostila, ele fala sobre a independência dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos conseguiram independência? Os Estados Unidos foi o primeiro país, a primeira colônia a conseguir a sua independência. Por quê? Como que consegue isso? Então, a Inglaterra começou a cobrar cada vez mais impostos dos Estados Unidos. A Inglaterra fornecia tecnologia, fornecia indústria, mão de obra e meios para a colônia britânica se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, também cobrava muitos impostos, a lei do selo, a lei do açúcar, ou seja, tudo era cobrado. E isso, obviamente, incomodou a elite colonial, e essa elite que vai organizar esse processo de independência dos Estados Unidos em 1776. Então começou a haver os congressos continentais para organizar esse processo de independência e a Declaração de Independência. Os mártires da independência dos Estados Unidos é o George Washington e o Benjamin Franklin. Então, eles pegam a teoria iluminista e trazem para as Américas, lutam pela independência, formam um pacto com a França e conseguem assim conseguem esse processo de independência em relação à Inglaterra. Então os Estados Unidos é fundamental. Por quê? Os Estados Unidos têm uma cultura e uma tecnologia diferente e vai conseguir a sua independência com os mártires da independência. Aí como que os Estados Unidos vai se fortalecer e se transformar em uma grande potência? Vocês já estudaram, mas vou estudar de novo nas próximas apostilas, tá bom? Tchau!